Quinta-feira, 13 de outubro de 2022, hoje é o 6º programa de horário eleitoral gratuito neste segundo turno. E hoje saíram também duas novas pesquisas, ambas muito parecidas. A Quest, corrigindo por um modelo que prevê abstenções, põe Lula com 53% dos votos válidos e Bolsonaro com 47% dos votos. A Atlas traz 52,4% contra 47,6%, números muito parecidos, que querem dizer outra coisa também. Já está acabando a segunda de 4 semanas de campanha e, por enquanto, os números estão parados. Lula tem 5 pontos de vantagem, ninguém perde, ninguém ganha, o jogo está duríssimo. E olha, se você está vendo esse vídeo, é porque curte o nosso jeito de fazer jornalismo. Ágil, independente, multiplataforma e gratuito. Quer nos ajudar a fazer ainda mais? Então assine o Meio Premium. R$10 por mês, vai. É um chopp, pessoal. Ganha várias vantagens e brindes e ainda permite que a gente entregue mais conteúdo nesse mar de desinformação que é a internet. E enquanto isso, vamos reagir? Vem! Começa agora o programa Bolsonaro Presidente. O povo brasileiro já escolheu deputados, senadores e governadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Sabe o que isso? É engraçado que o deputado que eles destacaram é o Nicolas, né, que está no meio de uma onda de cancelamento. Enfim, não estou dizendo que isso queira dizer nada em particular, não, fora o fato de que, obviamente, o Bolsonaro está bancando o garoto. Isso significa o reconhecimento de que o Brasil está melhorando. Foi um voto de confiança no nosso presidente, que a partir do ano que vem finalmente vai ter a maioria no Congresso. E junto com os representantes que você escolheu, o presidente Bolsonaro vai poder aprovar todos os projetos que o Brasil precisa para vivermos o maior ciclo de desenvolvimento da nossa história. Agora compare. Só antes da gente começar, esse programa é outro. Ganhou ritmo, tá dinâmico, bem editado. Não sei se a agência de publicidade mudou, mas o programa é outro. O programa... Vamos lá. Quem é capaz de fazer mais pelo Brasil? O nosso presidente, que vai trabalhar em paz e harmonia com a maioria do Congresso e com honestidade, ou o Lula, que teria que apelar para brigas, conflitos e a corrupção que tanto fizeram mal para o nosso país? Nunca foi tão fácil escolher. Só o presidente Bolsonaro pode seguir construindo o Brasil que a gente sonha, respeitando os princípios e os valores da família. A pessoa que vota no Lula, ela está dando um exemplo de que o crime compensa e que a justiça é falha. Jamais vou votar num cara que roubou o país e vou votar num cara desse pra quê? Que exemplo que o Lula tem pra dar pra gente? Lula ficou 8 anos, o que ele fez? Só escândalo. Gente, pensa nas crianças desse país, que é o futuro do nosso Brasil. O Lula se candidatar é a pior vergonha do Brasil, um ex-presidiário ladrão. Então você ensina o seu filho a ser corrupto, logo de início. E aconselho também, quem tiver família e quiser um futuro para a sua família, não dê seu voto ao Lula. Eu votava no PT, mas me decepcionei e hoje sou Bolsonaro. Você pare para você pensar um pouquinho. Se você votar no outro candidato, você vai estar assinando embaixo que ser desonesto vale a pena. A mudança é radical. O jornalista aqui vai reclamar de um que comeram um acento na legenda, mas tudo bem. Ninguém sabe botar acento em que. Nesse Brasil é que nem acento grave, né? Mas até a seleção de personagens melhorou muito. O programa está de muito melhor qualidade, deu um salto. Isso posto, o Bolsonaro tem um problema. E isso é um risco, tá, para o programa. E o problema dele é o seguinte: as pesquisas estão paradas. A segunda semana está acabando. E ele tem 5 pontos que ele tem que ganhar. No fim das contas, no momento desses da campanha, gente, não tem mais voto para conquistar.
Agora é uma batalha de índice de rejeição. O Bolsonaro precisa, simultaneamente, aumentar o índice de rejeição do Lula e diminuir o índice de rejeição dele. O TSE já tinha dado ordens para eles pararem com o negócio de chamar o Lula de ladrão. Continuam chamando, enfim, estão comprando briga com a justiça abertamente. O ponto aqui é a coisa daquele contraste. Com esse Congresso o Bolsonaro não precisa fazer nada e o Lula vai precisar corromper. Isso é mentira, tá? Porque o orçamento secreto é um escândalo de corrupção gigante, entendeu? Nunca se pagou tão caro por apoio parlamentar como se faz no governo Bolsonaro. E boa parte, o Senado ficou muito bolsonarista. A Câmara dos Deputados está completamente dominada pelo Centrão. O tipo de jogo, meio que não importa quem é o presidente, o jogo vai ser barra pesadíssima para lidar com essa Câmara. Agora, sendo mentira ou não, e eles mentem abertamente, o contraste me pareceu bem construído. É muito impressionante como mudou o tom do programa. Não tá simpático não, tá? Porque afinal de contas o cara precisa bater. E é impossível você fazer isso de forma simpática. Ele precisa bater porque ele precisa tentar jogar para cima a taxa de rejeição do Lula. Mas tá dinâmico, tá forte. E as pessoas me pareceram mais naturais, menos artificiais. E você, quer ser o que na vida quando crescer? Barqueiro. Barqueiro? E você? Polícia. Policial, isso aí. E a menina aqui? Também polícia. Policial também? O futuro de vocês todos Sim. Passa pela escola. Primeiro em casa, né? Obedecer papai e mamãe. E depois na escola. Respeitar, obedecer os professores e fazer o dever de casa. Isso é muito importante. Ele não respeita a professora. Não respeita? Não respeita. Vai a partir de agora, você vai respeitar. Promete pro tio, promete? Tá aqui pra frente, tu vai fazer o dever. Quando chegar da escola, já faz o dever no mesmo dia, pro dia seguinte. Estudando, respeitando papai e mamãe, você vai ser o que você quiser na tua vida. Realmente. Eles conseguiram... Mudou o diretor, mudou o editor, mudou a agência de publicidade, não sei. Eles conseguiram até fazer o Bolsonaro encontrar uma situação em que ele está simpático, à vontade e flagrar isso. O que vindo desse cara não é uma coisa trivial. Vale a pena um pouco a gente explorar um pouco esse discurso do Bolsonaro e vale a gente contrastar com o Lula perante as crianças no programa de ontem. Porque aí a gente percebe bem a diferença dos discursos. O que é o discurso do Bolsonaro para essas crianças? Tem que obedecer papai e mamãe, tem que obedecer professor, e é isso que você tem que fazer na vida. É um discurso de autoridade. É um discurso que está ali no limiar entre o conservadorismo e o reacionarismo. Está muito simpático, tio, tal, abraça, encosta, ri. Quer ser policial. Claro, né, Bolsonaro? Mas o discurso dele é o discurso de disciplina, autoridade, você obedece. Esse é o papel de criança. Enquanto que o discurso do Lula ontem era: o meu trabalho como chefe da nação é conseguir um espaço para que vocês tenham um futuro. Quer dizer, é muito mais de ver o líder como alguém que tem a responsabilidade de construir alguma coisa, construir o futuro. Isso é um discurso progressista. Então, não vejam isso como uma crítica no sentido de um tá certo, um tá errado.
vejam mais como análise de discurso mesmo, como compreender como que representam duas visões muito distintas de o que é uma sociedade, né? Um é uma visão hierarquizada, baseada na autoridade, outra é uma visão de construção do futuro. Bem, a gente nunca teve tão claramente um candidato reacionário, um candidato progressista, assim, tipo direita e esquerda, tão fortemente contrastadas como nessa eleição. Em 2018 a gente não tinha, embora fosse isso também, a coisa era mais rudimentar. O programa do Bolsonaro era muito ruim na eleição passada, né? Ele deu um salto hoje. A gente tem trabalhado para não deixar ninguém para trás. Eu fui numa reunião de escola da minha filha e a escola trabalha com os povos ribeirinhos. E eu lembro que eu anotei, fiz ali uma nota no meu celular, de um sonho um dia de ir nesse povoado. Eu lembro que eu coloquei quantas horas eu levaria para chegar até Belém. E chegando aqui, encontra a Damares e a gente com esse mesmo amor, né? E daí a gente começa esse trabalho pelos ribeirinhos. Então a gente tem uma paixão muito grande por esse povoado e muitas coisas estão sendo feitas, muitas políticas públicas para ajudar o nosso povo ribeirinho. Veja agora! Eu gosto menos da primeira-dama Michele Bolsonaro aqui, tá? Eu achei o Bolsonaro melhor do que ela. Eu sinto esse... É claro que isso está baseado muito numa impressão muito ruim que eu tenho pessoalmente. Aí eu acho que eu não estou conseguindo romper um viés, porque, tipo, falou Damares, eu já, tipo, eu acho tão moralista, e é uma visão de política pública quase como se fosse de caridade, né? O que bate também muito com uma visão conservadora. A política pública é caridade, porque nós temos muito amor, então estamos ajudando esse povo, não como se fosse uma obrigação de Estado. Então, ela que escolhe uma determinada comunidade e joga para lá políticas públicas, e não o Estado decide tecnicamente os locais em que devem ser. Quer dizer, é uma decisão de amor, é uma decisão pessoal de quem está no comando, não é uma decisão do Estado de que gente num determinado corte de renda, gente que se encaixa em determinado critério de necessidades essenciais, precisa receber um determinado tipo de política pública. É uma lógica diferente. E eu não achei ela particularmente bem, mas eu desconfio que seja meu viés falando, e acho que pessoas mais conservadoras podem achá-la simpática ali. O que a gente sabe de grupos de foco é que a primeira-dama é muito bem recebida entre mulheres evangélicas, né, classe C e D. E é a primeira vez que ela tem essa presença assim, num depoimento pessoal, tal. A gente se acostumou a vê-la muito pregando nos templos evangélicos, então é muito diferente, né? Não tem essa voz baixa e tal. O tom dos louvores é distinto. Pode ser que seja eficaz. Ela tem uma importância aí pelo seguinte: as mulheres das periferias urbanas, que são as mulheres, as pessoas, os eleitores, que seriam mais suscetíveis a esse tom dela, elas são votos que podem ser virados para o Lula. Então, é um voto em disputa. É um voto em disputa pesada. Eu só acho o seguinte: na hora prática, as pessoas têm uma memória concreta de que no governo Lula foi entregue política pública, né? E no governo Bolsonaro não foi. Será que o tom basta? Eu não sei. Gente, o programa é bom.
o que o nosso presidente vai fazer para cuidar de verdade da gente. Com Bolsonaro, R$1 trilhão em investimentos já estão contratados para obras de saneamento, estradas e metrôs, que vão acelerar o desenvolvimento do seu estado e da sua cidade. E isso vai ajudar a gerar mais de 6 milhões de novos empregos para quem quer trabalhar. Teremos mais 15 mil médicos levando a saúde para o interior do país com o programa Médicos pelo Brasil. O nosso presidente também vai entregar títulos de terra para todas as famílias do campo e fazer o maior programa de entrega de títulos de posse em áreas urbanas. É quase como uma cópia aqui do programa do PT, né? Você encerrar o processo com... ou enfiar ali no meio, ainda não está no fim propriamente, mas botar nesse trecho final um políticas públicas, políticas públicas, políticas públicas, políticas públicas, né? Vai fazer isso e aquilo, tal. Que é uma maneira muito eficiente de comunicação. Então, copiando da estrutura do programa do PT. É quase como se estivessem aprendendo a fazer programa de televisão enquanto está acontecendo, né? Nada mais pode nos orgulhar do que essa nova composição da Câmara Federal e do Senado Federal. E a certeza também que a partir do ano que vem as nossas pautas terão muito, mas muito mais chance de serem aprovadas e nós realmente colocarmos o Brasil no eixo do progresso, do desenvolvimento e da felicidade. Aí entra o Bolsonaro fake de novo, né? Que é impossível olhar para ele e acreditar. Aquelas sobras de vídeos que tinham, enfim. Talvez vocês não saibam, mas presos também votam. No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Os criminosos escolheram Lula para presidente. Eu sou o Lula, não sou funcionário não. Eu voto no Lula. É a vida da sua família em risco. Cuidado em quem você vai votar. Quando se aproxima da eleição, Bolsonaro finge ser bonzinho. Mas a verdade é que ele nunca escondeu o preconceito que tem contra os nordestinos. Ninguém entende de onde vem tanta raiva do Nordeste. Cheio de pau de arara aqui, não sabe? Que cidade fica paticício, pô? Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? Do Nordeste. Falta de cultura. Se bem que chamar que cearense cabeçudo, você não consegue identificar ninguém, mas todo mundo é cabeçudo aí. A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também auxílio natalidade, esse aqui vai ser uma geladeira. Esse aqui vai ser uma máquina de lavar. E não querem trabalhar. Tem um Nordeste que o Brasil todo conhece. Lugares lindos, cultura rica, arte, música, livros, histórias e cordéis. Até na sofrência, o povo se diverte. Mas o Nordeste vai muito além disso. É força criativa, é força que faz nosso país crescer. O nordestino está de norte a sul do Brasil. Se o orgulho já era grande, depois que o nordestino virou presidente, ficou ainda maior. Com Lula, a luz chegou para iluminar as vidas. E milhões de vidas ganharam novas casas. Os jovens realizaram sonhos e a água se tornou realidade. O pequeno produtor cresceu. O grande produtor ganhou o mundo. E com Lula, uma obra que estava na gaveta desde Dom Pedro II saiu do papel. Lula entregou 86% da transposição do São Francisco. Por isso, 100% do Nordeste sabe que a transposição é obra do Lula. Todo mundo aqui na região sabe que essa obra é do Lula. Aqui não teve uma pá de terra do Bolsonaro. Porque abriu uma torneira e dizer que foi dele a transposição. Ele acha que o nordestino é bicho. O nordestino é bicho. O nordestino é sabido, trabalhador e guerreiro igual a Lula. Essa história pode ser contada no sul do país e em outros locais, né? Na minha terra, não. Aqui não se cria, não. Nordeste, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. Somos todos irmãos, uma só nação. Sem preconceito, sem divisão. Porque quando uma região cresce, todo o Brasil cresce junto. Pelo respeito, pelo Brasil. Agora é Lula. Quer dizer, o naco inicial do programa do Lula foi responder a programas passados do Bolsonaro. É aquela coisa, né? A transposição do Rio São Francisco, pô, a obra já estava quase toda feita, né? O que é verdade. E
E essa coisa, né, de aquele programa horroroso do Bolsonaro, com aquele repente ruim como o diabo, tentando lembrar, evidentemente, olha, não esquece o que ele pensa, esse cara realmente pensa sobre o nordestino, tá? Porque nós sabemos. Então, agora, eles fizeram uma resposta muito simpática também, tá? E isso não é uma coisa trivial, porque isso é campanha negativa. E eles escolheram uma maneira de fazer campanha negativa que é, de certa forma, meio que mais fazendo o elogio do Lula do que a crítica do Bolsonaro. Então, cores fortes, vivas, pessoas com sorriso, eles sempre souberam escolher as pessoas que aparecem no programa muito bem. Então... Mas um início... Gente, taxa de rejeição. Pensa sempre nisso, sempre nisso, sempre nisso. Todos os programas. Eu tenho falado com vocês isso desde lá no início do segundo turno. Isso aqui é uma briga por taxa de rejeição. Entende? Tentar subir a do adversário, tentar descer a sua própria. E quando a gente olha para as pesquisas, o que a gente vê são aqueles números travados, que não se mexem, tão iguaizinhos estavam no dia que o brasileiro botou o seu voto na urna. Quinta-feira, mais 2 semanas. Vamos lá. Quando eu cheguei na presidência, eu queria provar que o povo do Nordeste não tinha nascido para sofrer. O que faltava, na verdade, era alguém que olhasse para o Nordeste com o carinho, com o olhar que se olha para a totalidade do território brasileiro. E eu acho que o Nordeste pode muito mais, porque o povo é criativo, o povo é esperto. Uma região que é capaz de produzir a qualidade intelectual dos repentistas nordestinos, que tem um Luiz Gonzaga, um Patativa do Assaré, um Dominguinho. Essa região não nasceu para ser tratada como se fosse gente de segunda categoria. Essa região é gente de primeira categoria e precisava apenas da oportunidade. O que nós fizemos? Abrimos a porta. Abrimos a porta e o Nordeste provou que o Nordeste não deve nada a ninguém, tem condições de competir. E mais importante, o Nordeste não quer ser melhor do que ninguém, quer apenas ser igual. Tem a mesma oportunidade, o mesmo tratamento e quer viver sua vida dignamente, trabalhando, estudando, tendo acesso ao lazer, à cultura, viajando, aquilo que todo mundo sonha. Por isso, eu tenho orgulho de ser nordestino. Propostas do Lula para melhorar o Brasil. Com Lula, vai ter imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000. Lula vai garantir crédito a juros baixos para pequenos empreendedores através do Empreende Brasil. Lula vai criar o Ministério da Mulher, com ações na saúde, mercado de trabalho e no combate à violência contra a mulher. E como mais universidade, Lula vai expandir a lei de cotas e fortalecer o Enem, ProUni e Fies para ampliar o acesso dos jovens ao curso superior. A gente precisa acreditar num país melhor pra gente é o país com Lula. Ele vai voltar com educação, saúde, ProUni. Direito de viver, direito de ter uma casa. Comida na mesa da gente todo dia. Essas coisas a gente vai ter tudo de volta. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Eu sei da dedicação que eu tenho com esse povo, é por isso. É quase que uma profissão de fé. É quase como se eu tivesse assumido um compromisso com a minha bisnetinha, com a minha neta, com o meu filho. Eu vou cuidar desse país, para que esse país possa voltar a ser feliz, o povo possa voltar a ter cidadania. Pelo respeito pelo Brasil, agora é Lula. O cara é uma simpatia, né? Um carisma quase inacreditável. De novo, é talento. Você até desenvolve talento, mas ou você nasce com ele ou não nasce. E nessas horas, sabe, apoio de artista faz diferença, né? Você poder meter um Gilberto Gil, tipo, puxa para cima o programa, né? Fica mais fácil de rir. Porque rejeição também, como a gente estava falando, cara, rejeição é emoção.
Então a emoção que você passa no programa conta demais. Olha, o programa do Bolsonaro foi eficiente. A primeira-dama não me soa convincente. Eu posso estar errado. Achei muito bom aquele momento do Bolsonaro com as crianças. Acho o discurso horroroso, mas não importa. A emoção ali na presente, Bolsonaro jogando bola, tudo mais. Tipo, ele parecia um ser humano. Aí quando bota ele falando ali no estúdio, com aquela luz que fica jogando aquele olho azul dele para um tom hipersaturado, esquisito, ele é muito artificial, ele é muito ruim. Aí vem... Mas o programa foi muito bom. Só que aí quando você assiste o programa do Lula, você percebe que o contraste ainda está lá. O contraste de qualidade mesmo do programa. E essa capacidade que o programa do Lula tem de te arrancar um sorriso com facilidade, isso é uma coisa muito poderosa. Então, é claro, para as pessoas que já têm uma taxa de rejeição, que simplesmente olham para um programa do Lula e... não quero ver. Para essas pessoas você provavelmente não mexe a curva. Mas e as pessoas que não têm esse antipetismo? Porque o Bolsonaro precisa fazer com que o antipetismo brote nelas. E aí vem esse programa do Lula e joga esse Gil, joga essa gente rindo, joga essa leveza. É difícil você criar. Sabe? É um programa que é poderoso em neutralizar a emoção negativa, enfim. Gente, é quinta-feira. Tem mais 2 semanas. Vocês estão achando que ainda tem sexta, ainda tem sábado, e aí começa tudo de novo e vamos lá.